Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aí a mais um papo nosso aqui, né, da nossa série Mundo em Debate. Estamos hoje aqui para falar do dia 4 de junho, né? Então, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, eu sou o professor Marcelo Corrêa e acho que esse tema aqui é pertinente para os nossos vestibulares, né? Embora a gente não pode ficar muito ligado assim a essas datas redondas e tal, mas por acaso, ó, 4 de junho, a data que nós vamos ver agora. 5 de junho foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? É uma referência à Conferência de Estocolmo. Foi a primeira conferência já feita sobre o tema meio ambiente, lá em 5 de junho de 72. E dia 6? O que foi dia 6 de junho de 44? 80 anos do dia D. Dia D é conhecido como o início do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, ano que vem, 80 anos do fim da guerra, né? Mas vamos voltar lá, vamos voltar para o dia 4. Os jornais não deram assim uma cobertura, acho que muito significativa. Passou meio que batido. Temos aqui uma matéria do UOL, né? Aqui, ó, filme na cueca, 2 pontos. Como o fotógrafo driblou a China e tirou a foto histórica. Então essa é a foto, né? Na verdade, essa foto foi feita no dia 5, né? 5 de junho. O que aconteceu no dia 4? Dia 4, alguns chamam de primavera chinesa. Bom, coincidentemente, era primavera mesmo no hemisfério norte, se para nós é outono, para eles primavera. Mas a referência não é primavera, estação do ano. No dia 4, foi o chamado massacre da Praça da Paz Celestial, né? Jovens universitários ocupavam essa praça, Praça da Paz Celestial, fica em frente à chamada Cidade Proibida, embora hoje tudo turístico, né? Mas Cidade Proibida é onde vivia o imperador. Então, a Praça da Paz Celestial, ou Tiananmen, era o local onde os chineses podiam ficar o mais próximo possível do imperador. Então tem toda uma simbologia, né? E aí jovens tomam essa praça, exigindo o quê? Liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, participação ativa na política. E é algo que a China, né, nunca permitiu. Digamos, a China, depois da Revolução de 49, né, a República Popular da China, criada lá por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung morreu em 76. Depois, em 79, assumiu o sucessor, né, que é Deng Xiaoping, e ele fez a abertura econômica. E não sei qual o motivo, mas os chineses, sobretudo a juventude chinesa, imaginou que, uma vez feita a abertura econômica, logo se daria a abertura política. Inclusive o líder soviético, o último líder soviético, né, Mikhail Gorbachev, esteve na China, né, eram aliados, evidente, e o povo ficou empolgado, porque a União Soviética fez a abertura econômica depois da China, né, a abertura chinesa é 79, a abertura econômica da União Soviética se dá depois de 85, e fez a abertura política. Então, isso meio que encorajou, né, a juventude, sobretudo universitária, e eles acabaram, então, tomando. Dizem que foram várias praças. É que a imprensa só registrou nessa, em Pequim, mas que teria acontecido em outros lugares. Aconteceu, não aconteceu? Esquece. A China não comenta, esse assunto é proibido, não existe. Como se o dia 4 de junho não existisse. Bom, então os jovens tomaram a praça e, no início, meio aquela de suicídio, né? Tomar uma praça e exigir liberdade de expressão é algo suicida. Mas a China não fez nada, as autoridades não fizeram nada. 1, 2, 3, uma semana, né, dias, uma semana, e isso acabou encorajando um número ainda maior. E, por fim, no dia 4, o exército cercou e avançou sobre essa praça. O número de mortos é uma incógnita. A China, na época, reconheceu 300. Então, os números são bem controversos, tá? De 300 que a China oficialmente reconheceu, nunca mais tocou no assunto, não aceita tocar no assunto. E aí, alguns chegam a falar em milhares ou até 10 mil jovens teriam morrido nesse dia. Bom, logo os tanques cercaram a praça,
existia um movimento, né, um perímetro ali da praça para que ninguém entrasse, para que registros não fossem feitos, e um fotógrafo, né, que estava a serviço da Associated Press, conseguiu chegar até um hotel nas proximidades da praça, né, e fez esse registro. Quando um jovem estava atravessando a rua, não era um manifestante, provavelmente, ele estava atravessando a rua com uns pacotes, parece uma coisa de supermercado, e ele vê um dos tanques se aproximando, perdão. E quando o tanque se aproxima, ele simplesmente fica estático. E o condutor do tanque parou. E assim como alguns tanques estavam, né, rodeando aí o perímetro da praça, se um tanque para, o outro, e aí chegou a parar 3 tanques. Né? O primeiro tanque chegou a fazer algumas manobras, ele se movimentava, ele ameaçou até subir no tanque. Logo apareceram aí alguns militares e levaram ele embora. Até hoje é um mistério, não se sabe exatamente o que aconteceu. Tem umas teorias aí que acho que não convém nem falar. Tem de tudo que você pode imaginar. Mas é o símbolo da resistência. Né? Ficou conhecido como Tank Man, né? Homem-Tanque, várias denominações. Né? Mas é o símbolo da resistência desses jovens que desafiaram aí o Partido Comunista Chinês. O detalhe aí do filme na cueca é porque era uma época em que não havia uma transmissão de imagem como hoje, né? Afinal de contas, é dia 4 de junho, não vai confundir com 4 de julho, hein? Independência dos Estados Unidos, é 4 de junho de 89. Então, são agora 35 anos. Então, não existia nada desse formato digital que temos hoje. Era um filme físico, era película. Então, era importante levar o filme para revelar, né, e etc. E é óbvio que as autoridades chinesas estavam com medo de que qualquer imagem desse massacre pudesse vazar, como vazou. Bom, então, em resumo, esse massacre, ele demonstra a intolerância, demonstra o quanto o Partido Chinês impõe o seu modelo autoritário e não aceitando, né, continua, 35 anos depois, não aceitando nenhum tipo de questionamento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Tá? Massacre da Praça da Paz Celestial, né, em número de detenções, de presos políticos. Tá? Só se aproxima do que aconteceu lá nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os chineses nunca tiveram uma presença tão maciça de estrangeiros e turistas, jornalistas, né, estrangeiros como um todo, como na época dos Jogos. Então, muitos chineses acabaram usando desse momento, né, ao longo aí dos dias, né, são alguns dias de Jogos, para poder manifestar a sua insatisfação, né, e o que resultou, né, na morte aí de quase mil pessoas durante os Jogos. E esse número, lógico, o número de mortos, aí a fonte é o Financial Times, que não reconhece, a China não reconhece. Né? Coloquei aí como curiosidade, ó, dia 4 de junho ou 35 de maio. O que é isso? O que é dia 35 de maio? É que, assim, a internet chinesa ela é extremamente monitorada. Internet, qualquer ferramenta online, até mesmo jogos onde há uma interação entre os jogadores. Né? Por quê? Porque muitas vezes, pensa o Partido, né, Comunista, muitas vezes eu posso já usar de um jogo, mas na verdade é só para disfarçar. O importante não é o jogo, o importante é a conversa, o importante é o que nós estamos preparando. Né? Meio que neura, né? Vamos derrubar, vamos fazer uma revolução, algo parecido. Então, escrever dia 4 de junho, né, é um alerta para a inteligência chinesa. Está conversando sobre o dia 4 de junho, acende um alerta. Esse é um assunto proibido, nada aconteceu no dia 4 de junho. Ah, mas eu estive presente, ou direto ou indiretamente eu tenho alguma relação. Então esquece. Esse dia não existe e saiba que você está sendo monitorado. Quando a data se aproxima, aí esse monitoramento vai ficando ainda mais rigoroso. E as penas são super pesadas. Então, ao invés de escrever dia 4 de junho, eles escrevem 35 de maio. Ou melhor, acho que já não escrevem mais, né? Porque se eu já sei, eu acho que todo mundo já sabe, a inteligência chinesa já sabe que o dia 35 de maio significa o quê?
Ué, maio tem quantos dias? 31. Então, 31 mais 4, 35. Acabou maio, começou junho. Bom, temos aqui uma das poucas imagens, né, do enfrentamento. Temos aqui à esquerda, observem aí o enfrentamento, né, o exército se aproximando, chegando na praça. E aí, vamos lembrar que, por que primavera, né? Porque é uma analogia à Primavera de Praga. A Primavera de Praga foi quando, em maio de 68, os jovens tomaram as ruas de Praga, Praga, capital da então Tchecoslováquia, e exigiram, basicamente, o que os chineses estavam exigindo há 35 anos, liberdade. Né? E foram repreendidos fortemente pelo exército. Então, a cena se repete. Jovens completamente desarmados, lutando por liberdade, e do outro lado o exército abrindo fogo, com armamento de exército. Estamos falando de tanque de guerra. Não estamos falando de, né, policiais, guardas, simplesmente. Como foi em dezembro, né, dezembro já há praticamente 15 anos, na Tunísia, quando jovens também tomaram as ruas de Tunis, né, capital da Tunísia, também uma ditadura, e jovens colocando ali a própria vida em jogo em nome de liberdade. Né, um movimento que ficou conhecido como Primavera Árabe. Né? Então, a primavera não é exatamente estação do ano. Né? A gente fala primavera de Pequim, ou primavera árabe, ou qualquer outra primavera aí que porventura aparecer, é a referência à primavera de Praga. Tá? Aqui na imagem da direita, você vê que eles construíram uma estátua, né, em nome da liberdade, uma estátua de papel machê. Né? E então, jovens, um movimento completamente pacífico. Né? E a China simplesmente não aceita, esse assunto não existe. Então, vamos ver essa matéria aqui. Ó. Ato encena foto histórica nos 25 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, a Praça de Tiananmen. Então, jovens nas ruas encenando. Olha lá o tanque de guerra, o jovem com as sacolas plásticas que eu disse na mão. Então isso aqui é um protesto, isso aqui ao mesmo tempo é uma homenagem. Sim, mas onde foi feito? Em Hong Kong. Em Hong Kong, já no ano seguinte, houve uma vigília, no dia 4 de junho de 1990. Todo ano, nessa data, uma vigília, uma manifestação, uma homenagem pacífica, uma vela, né? Simplesmente cada hongkongolês levando uma vela, homenageando jovens que ali perderam suas vidas. Mas, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Então, 25 anos, certo? 25 anos significa que esse ato, aqui, essa encenação foi em 2014, certo? 2014. Agora está completando 35 anos. Aqui, olha, o que temos aqui na legenda? Né? Esse jovem, né, ou esse indivíduo, está segurando um pôster, segurando uma impressão daquela histórica foto, numa vigília realizada onde? Também em Hong Kong. Nada de Pequim, nada de território chinês. Agora, vamos lá, mais uma aqui. Né? Memorial às vítimas do massacre da Praça da Paz. Pô, então existe um memorial? Então, existe, ou existia. Esse memorial ficava em Hong Kong e foi agora retirado. O que acontece? Hong Kong é uma situação um pouco diferente. Né? Sem muitos detalhes, mas Hong Kong fez parte de um acordo entre a Grã-Bretanha e a China para pôr um término na chamada Guerra do Ópio. E ficou combinado que a guerra acabaria, os britânicos iriam embora, mas ficariam controlando o porto de Hong Kong. E que no final do século XX, britânicos iriam embora e a China assumiria o controle desta localidade. Nos anos 80, esse acordo foi firmado, uma data foi estabelecida, 1997. Né? 1 de julho de 97. Então, nesse dia, a China assumiria o controle também de Hong Kong. Bom, os britânicos já iriam embora no dia anterior, sem controle de ninguém, não pode ficar. Bom, só que ficou combinado que até 2047, portanto, ao longo de 50 anos, Hong Kong teria leis próprias. Se tem leis próprias, tem tribunais, juízes próprios. E liberdade de expressão, eleições livres. Só que tudo isso, hoje, né, embora o acordo seria até
2047, na prática nada disso hoje existe. Por exemplo, eleições livres, desde que o Partido Comunista aprove o nome dos candidatos. Então, não é livre. Né? Liberdade de expressão, você nas ruas ou mesmo a imprensa, desde que a sua manifestação não coloque em risco a segurança nacional. Caso contrário, você vai ser levado para um tribunal chinês e vai responder em um tribunal chinês, não hongkongolês. Então, simplesmente, os jornais fecharam as portas. Por quê? Porque os editores ficam com receio. Eu vou autorizar a publicação e, dado o governo da justiça considerar que o que eu publiquei coloca em jogo a segurança nacional, que é algo, convenhamos, bem subjetivo, eu acabo preso. Né? Então, a questão é essa. Existe liberdade até a segunda página. Né? Os jornais fecharam. Hoje, jornais em Hong Kong são fofoca, sabe, jornal de fofoca, ou elogio ao governo. Isso não é, convenhamos, jornalismo. Né? Então, tanto que nos últimos anos, nenhuma manifestação. As pessoas têm medo de homenagear esses jovens que ali deram suas vidas pela democracia. Né? E aqui temos, para encerrar nosso papo, olha aqui uma matéria do Globo, uma matéria bem recente. Presidente de Taiwan provoca a China e promete preservar a memória do massacre da Praça da Paz Celestial. Por quê? Imagino eu que o povo de Taiwan está apavorado. Taiwan tem um IDH altíssimo, tá? A exemplo de Hong Kong, né? Só que os chineses de Taiwan, eles vivem num contexto que é como se Taiwan fosse um país independente, mas não é. Taiwan não tem declaração de independência, né? Mas emite sua moeda, emite o seu passaporte, ele é aceito como se fosse de um país considerado independente, tem eleições livres, tem liberdade de imprensa, tem tudo. Só que a China está ameaçando incorporar Hong Kong ao seu território. Eles classificam, a China classifica Hong Kong como uma província rebelde. Província rebelde significa é minha, mas não me obedece. Mas nunca vai deixar de ser minha. Faz um filho rebelde. Né? E o governo já deixou claro, o atual governo chinês, Xi Jinping, que é uma espécie de novo Mao Tse-tung, ele tem os poderes que teve o fundador da China comunista, a gente fala China comunista porque ela é governada por um só partido, o comunista. Ele tem poderes semelhantes ao que teve o Mao Tse-tung, isso significa, ele fica no poder até quando ele achar que deve ficar. E ele já disse que a reincorporação de Hong Kong é inquestionável, de Taiwan é inquestionável e se dará em breve. Então, imagino eu que o povo de Hong Kong, mais uma vez, o povo de Taiwan são chineses, culturalmente, etnicamente falando, o povo Han, e que tem, como eu disse, uma qualidade de vida muito alta, mas que parece que, sabe, a liberdade está meio que correndo aí pelas mãos e parece que o futuro de Taiwan é o mesmo de Hong Kong. Então, imaginar viver na ditadura chinesa não deve ser nada muito agradável, né? Agora, há um acordo entre Taiwan e Estados Unidos, que caso ocorra uma intervenção, os americanos iriam em defesa de Taiwan, militarmente em defesa de Taiwan. Será? Será que em caso de uma guerra, de uma ocupação por tropas chinesas, os americanos fariam isso? Dariam início a um enfrentamento à China, uma grande potência nuclear? Em resumo, a matéria aqui, né, é uma provocação, o governo de Taiwan provocando a China, deixando claro que não vai deixar a data cair no esquecimento. Nunca foi feita uma homenagem aos jovens em solo chinês. Em Hong Kong, as pessoas já não têm mais coragem, já tem 3 anos que nada, nenhuma homenagem é feita, e eles estão dizendo isso. Agora, até quando, né? Até quando Taiwan vai sustentar esse posicionamento? Porque acaba colocando os Estados Unidos numa rota aí de encontro com a própria China, né? Porque o compromisso americano é defender Taiwan em caso de uma intervenção. Agora, claro, isso traz inúmeras complicações. Mas é isso. Eu acho que é um tema interessante, né? E que a gente precisa acompanhar, dar uma boa estudada. A China é um tema que vem caindo bastante, né? Então é isso aí. Nos encontramos logo, logo. Um abraço a todos. Fiquem aí com sugestões, críticas, sempre são bem-vindas. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.